Podcast. Começando o podcast Mão 154, seu noticiário semanal do Esporte Clube Corinthians Paulista, o único podcast exclusivamente sobre o Corinthians da internet mundial. E eu já chamo para conversa Vitor Guedes, o Vitão. Tudo bem, Vitão? Tudo bem, Marco Belo, Rodrigo Vessone, apoiadores, ouvintes do podcast, Mão. Tô tranquilo. E aí, Rodrigo Vessone, belezinha? Tudo bem, Belo, Vitão, toda a galera aí que tá ouvindo a gente. Prazer aí participar de novo com vocês, hein? Para colocar fogo logo nesse podcast Mão 154, o Teleco não tá participando conosco ao vivo, mas ele mandou um áudio sobre um papo interessante que tá rolando nos bastidores. Vamos ouvir, fala aí, Teleco. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do podcast Mão. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa história do Felipe, né? Na quarta-feira, o Dazzler Marques falou com o Emerson Piovesan, que disse que os Porto não pagava desde janeiro, que estava tudo atrasado, etc. Em compensação, o Porto disse que só faltava mais uma parcela de 500 mil euros. Na manhã desta quinta-feira, o Porto, por meio de um meio de comunicação oficial deles, disse que estava tudo em ordem e que Emerson Piovesan tinha pedido desculpas. Não estou entendendo muito. É uma diferença de apenas 2 milhões de euros. Foi pago, não foi pago? Que confusão é essa? Aguardemos. E vai, Corinthians. E aí, Vitor Guedes, essa confusão, Emerson Piovesan, diretor do Corinthians, pediu desculpas ao Porto e o Porto não está mais devendo, ou nunca esteve devendo para o Corinthians. O que você acha de tudo isso? E um abraço para o grande Dazzler Marques, repórter do Portal UOL. Não tão grande assim, deve ter 1,58 m. Agora, bom repórter. Agora, em relação ao caso Corinthians, Porto Emerson Piovesan, eu espero que você, Marco Belo, tenha a mesma atitude de Piovesan e cancele a minha dívida com você de R$5 mil, né? Já que você comprou computador, microfones modernos para eu gravar o podcast, eu espero que você, de público, diga que eu não devo mais nada para você. Nem vou te dizer por que você tá me devendo R$5 mil, o que eu fiz com você, Vitão, mas tudo bem. Vai tomar no cu, né? Já começou bem. Rodrigo Vessone, sobre essa história toda aí, o diretor financeiro do Corinthians, Emerson Piovesan, onde é que estava com a cabeça para falar que o Porto devia ou que não deve, Vessone? Não sei te falar, Belo. O que eu acho que pode ter acontecido é que outro clube devia estar devendo alguma coisa, deve estar, claro, como todos os clubes devem para todos, e eu acho que ele se confundiu ali na hora de falar. O Dazzler deve ter perguntado do Porto e ele pensou em outro clube, com outro jogador e outra dívida, e aí comeu bola. E aí parece que o Porto tem que tomar cuidado. Lá eles têm uma situação de, como eles fazem parte, todos eles, o clube, eles são sociedades anônimas, tudo eles têm que deixar claro, essas tem partes ações na bolsa, né? Por isso que eles têm que colocar tudo, quando eles divulgam valores das transferências, tudo direitinho. Então acho que pode meio, para eles, eu acho que pode ser aqui é meio normal, assim, o clube deve, não sei o quê, mas lá eu acho que não pode, porque acho que você pode até ser punido, enfim. Por isso que eles soltaram um comunicado, parece até numa parte do site, que é uma parte meio que institucional, e ali até é só para imprensa ali local, que tem login e senha, que você vê esses relatórios e coisas oficiais assim que solta, e eles colocaram lá, parece que nesse lugar, deixando claro que estava tudo pago e etc. O que acontece também, eu acho, é que o Porto devia ser alguma parcela, mesmo que é aquela coisa, você faz em 10 vezes, você pagou 5, falta 5, não é que você está atrasado, você está em dia com os seus pagamentos, mas faltam 5 parcelas, e aí o Piovesan acho que pode ter confundido alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que até a matéria nova dos Lastra fala que falta só 500 mil, negocinho assim bem, mas que tá dentro do prazo que o Porto combinou com o Corinthians de pagar, entendeu? Então, eu tô devendo 3 anos ainda do meu carro e 17 anos do meu apartamento, isso não quer dizer que eu vou pro SPC, eu tô com uma dívida, mas tá no prazo. Eu paguei o carro, chupa, Marco Belo. Você ganha mais que eu, Vitão.
Não, mas no apartamento falta 20 anos. Mas enfim, o próprio Dassler colocou, o Porto deve 500 mil euros, né? São euros, não é pouca coisa, mas é muito menos do que os 2,5 milhões de euros que estava na matéria de ontem. Enfim, o Corinthians tem algumas dívidas, mas tem gente também devendo pro Corinthians, né? Ah, por que só falam das dívidas do Corinthians? Por que não falam das dívidas do Palmeiras, do São Paulo, do Santos? Porque tem mais gente que se importa com o Corinthians. Mão, né? Não, a imprensa no geral, tô falando. Né? Não tô falando da gente aqui, tô falando da imprensa no geral, que o torcedor às vezes reclama que todo clube deve. Eu tô falando em relação à matéria da ESPN, vou dar nome aos bois aqui, que a ESPN foi buscar nos cartórios gerais aí do mundo e o Corinthians deve espuma de barbear, sei lá o que tá devendo, e deve R$1 milhão. Não sei. Mas enfim, por que vão buscar coisa do Corinthians? Porque se fosse buscar coisa do União São João de Araras, com todo respeito ao União São João, não dava clique. Então, é por isso que buscam do Corinthians. Acho que o torcedor tem que entender, não tem que ficar nervoso e também não tem que passar o recibo. Porque se o torcedor do Corinthians ficar nervoso com esse tipo de matéria, vai passar o recibo. O Corinthians é maior que os outros, então a repercussão no Corinthians em tudo é maior do que os outros, Vitão. Eu acho que o corintiano tem que parar com fronhice, né, de São Paulinice, de Corinthians, a imprensa não gosta. A portuguesa é assim, o Palmeiras é assim, né, tudo é culpa da imprensa. Meio ridículo isso, né? Enfim, mas também quando ganha, o espaço é 10 vezes maior, não é? Quando é campeão, quando contrata, enfim. Eu acho isso uma bobeira de parte da torcida. Se o Corinthians for campeão paulista na mesma semana que o Palmeiras for campeão da Libertadores e que o São Paulo for campeão brasileiro, o espaço maior vai ser para quem, Vitor Guedes? Aqui no podcast Mão pro Corinthians, certamente. Agora, na imprensa, eu acho, de verdade, que vai ser muito parecido. Agora, se o Corinthians fosse campeão da Libertadores e o Palmeiras da Paulista, seria 10 vezes maior do Corinthians. Concordo. Agora, desse jeito que você falou, acho que seria pau a pau. Agora, isso tem a ver com o interesse do público, né? Enfim, quantas pessoas querem saber do Flamengo e quantas pessoas querem saber do Bangu no Rio de Janeiro? Sim. O que eu acho errado é mentir. Falar para puxar o saco da maior torcida ou para encher o saco da maior torcida. Agora o espaço tem que ser maior, porque interessa a 30 milhões de pessoas, é uma coisa meio óbvia. Agora, eu tô brincando com o Daza, que ele é baixinho, mas é um ótimo repórter, né? Cobre base, enfim. Agora, o que eu gostaria de ver, eu não achei que eu nunca fosse falar isso, o Vessone adora me cornetar, pode cornetar por isso também, Vessa. É que eu gostaria de ver o Felipe de volta no Corinthians. Bem que poderia devolver, porque assim como ele veio do Bragantino, achei que não ia dar nada. Teve um ano muito, muito ruim, né? Teve um jogo no Pacaembu, não sei se um de vocês dois lembra, não lembro contra quem foi, que ele teve uma atuação trágica. O técnico era o Mano Menezes, ele falou em 3 gols de um time pequeno. Ele fez 2 gols contras contra o Bragantino, lembra? Bragantino mesmo, né? Bragantino tem numa razão. quarta-noite, com protesto da torcida que tava... Foi horrível, né? Negócio com a PM, ela ficou quieta, a torcida tomou 2-0 com 2 falhas dele e tal. O Felipe tinha o mesmo problema do Pedro Henrique, problema emocional. Quando a torcida tava nervosa, xingando, tal, ele não conseguia jogar. E o Pedro Henrique tem esse problema hoje. Não tô falando que os dois jogam igual, nem que o Pedro Henrique vai ser o Felipe, nem que não vai ser também. Mas o problema emocional dos dois é o mesmo. Eu vi o Felipe falhando, inclusive, na última rodada do Campeonato Português, ele falhou na derrota do Porto, embora o Porto já fosse vice-campeão, não valesse nada, mas o Felipe tem uma qualidade de zagueiro que poucos zagueiros têm. Ele é um zagueiro muito rápido, né, para zagueiro, e o Balbuena, que não é um mau zagueiro, mas ele é muito lento, né, e eu acho que Felipe e Pablo fariam uma dupla de zaga muito, muito boa. Mas enfim, é só um devaneio, já que o Porto deve mais... Na verdade, ele não vai voltar e ele tá indo. A tendência é que ele vá. Agora estão se falando que ele vai para Juventus. E aí vai entrar aquele dinheiro que o Corinthians acordou, fixou ali. Então o Corinthians, que pegou 6 milhões de euros com ele, vai pegar agora mais 4, 5 milhões de euros com a ida dele para. Que já é um valor meio fixado tal para Juventus. Então. O Felipe vai se tornar a segunda maior venda da história do Corinthians, juntando as duas granas. Ele só vai ficar atrás do Paulinho, o Tottenham, na história. Então, certamente foi um lucro. O William, né? O William para o Shakhtar foi mais, não foi? Não, o William é a quinta venda agora. Já tá atrás do Gil também. O William acho que foi 20 milhões, né, de reais. Foram assim. 30 de reais na época, porque era
30 de Mas a reais gente não tá da considerando aí época. 10 anos de inflação, dinheiro da época, né? Enfim. Mas é em Mas é dólar, uma né? grande... mas então vai meter a compra do Friedenreich nessa aí também. Mas é em dólar. Não, eu quis dizer... Não, muda gente, muito. não é isso. Eu não sou economista. Eu não entendo nada, tanto não entendo de economia que eu devia trabalhar no governo Temer, que eles também não entendem nada. Mas, assim, o que eu tô dizendo é que na época foi uma baita venda e baita Sim. homenagem ao Neto. E eu não sei se valeu a pena, que foi um baita dinheiro, mas não sei se o Corinthians teria caído com o William. Mas que foi uma venda espetacular na época. Ele uma demorou espécie de 10 anos denúncia na do Europa Corinthians. para começar a jogar, né? Mas tudo bem, esse é outro assunto. Já que a gente tá falando de zagueiros, Vessone, eu vi que o meu timão até colocou uma matéria sobre uma possibilidade do retorno do Leandro Castan, né? Zagueiro que não deu muito certo na Europa, tá afastado lá no Roma, mas enfim, eu conversei com umas pessoas lá no Corinthians e também na minha coluna no meu timão eu coloquei esse assunto em pauta, que o que me passaram foi o seguinte: por enquanto vai com a molecada. O Anderson Martins, o clube dele lá no Catar se juntou a outro clube, fizeram uma junção, lá uma fusão para disputar um campeonato. Ele tem 1 ano de contrato, então é capaz até dele ficar lá. Não conseguir essa rescisão tão fácil quanto a princípio tinham chegado as informações aqui no Corinthians, que ele já tinha conseguido, que ele ia conseguir em um instante, talvez não aconteça. Sobre o tal do Rocco, me confirmaram que realmente teve gente que foi ver o Rocco lá no... que foi uma informação que você deu, Vessone, lá no meu timão, que o Corinthians estava de olho. Me confirmaram que o Corinthians realmente foi ver o Rocco, mas é coisa de 4 milhões de euros, o que é impossível o Corinthians pagar no momento. Mas resumindo tudo, vão apostar na molecada, Léo Santos e Pedro Henrique pelo menos, não falo pro restante da temporada, mas para esses meses aí vindouros, até julho mais ou menos, até o meio da temporada, e com a volta, claro, do Wilson também, que tá se recuperando, e com a volta do Balbuena daqui a um mês mais ou menos, Wilson. A tendência é essa mesmo, Belo. E aí só fica essa incógnita para mim do Balbuena, né? Porque o empresário dele tá completamente alucinado para transferir ele para Itália, viajou lá para Itália e tá conversando com a Lazio mesmo, deu uma entrevista ontem para uma rádio paraguaia e confirmou que inclusive já está falando com o Corinthians os termos da liberação, assim, os valores que o valor que o Corinthians aceitaria para liberá-lo para Lazio. Então, certamente a multa rescisória dele é altíssima, mas tem uma cláusula de liberação muito menor, como acontece com todos os jogadores. Até porque o Corinthians pagou muito pouco, né? 3 milhões e meio de reais por ele. Foi 1,5 milhão de dólares, né? Então acho que deu 4 milhões de reais na época e tal. Então agora eles estão conversando nesse sentido, de já tentar encontrar um valor. Provavelmente a Lazio deve ter chegado e falou: se você conseguir aí por 3 de euros, eu compro. E aí ele tá voltando para cá, provavelmente para conversar com o Corinthians, ver se libera, o Corinthians vai barganhar alguma coisa a mais e etc. Mas assim, eu acho que é preocupante porque eu sinto uma sede aí nas entrevistas do empresário dele, principalmente na imprensa paraguaia, desse desejo dele de colocar ele na Lazio de qualquer jeito. É uma sede parecida com a que o Morcegão tem nas baladas da Vila Madalena, que é uma sede meio insaciável. Assim, né? Então, e o Balbuena também, falando abertamente que sabe desse interesse da Lazio, não sei o quê. Ele deu uma entrevista ontem, o Balbuena, para essa mesma rádio também, não falou muito da transferência, mas confirmou que tá fora dos amistosos da seleção, porque ele vai precisar de 3 semanas para voltar. Ele até dá um prazo menor do que até o próprio clube meio que falou, e o que se falou aqui muito no Brasil. Na cabeça dele, ele volta em 3 semanas a jogar pelo Corinthians. Mas aí, Vessa, mas ficaria fora dos amistosos. Desculpa, só rapidão te interrompendo. O Corinthians há mais de 2 anos mente no prazo, né? Eles sempre dão 10 vezes mais o prazo para toda vez falar que veio antes da hora. Acho que todo o departamento médico faz isso, né? Que nós estamos comentando do Corinthians, né? Sim, então, não é que ele tá confiante. Sobre esse prazo 10 vezes mais, aí sai antes e fala que, olha, veio antes. Sobre esse prazo do Balbuena, eu posso falar que eu conversei longamente com o Dr. Ivan Grava do Corinthians sobre isso,
E é o seguinte, foi uma lesão grau 1, mas segundo o médico do Corinthians, essa lesão do grau 1, ela pode ser desde um edema, uma pancada, até uma ruptura de músculo, que é quase uma lesão grau 2, mas não chega a ser grau 2. Então é muito amplo você falar lesão grau 1. A princípio, eu achei que ele voltaria em 1-2 semanas, quando falaram grau 1, porque grau 1 é o mais leve. Mas o que o doutor Ivan me falou é que teve uma ruptura, então é grau 1 mais puxado para o grau 2. Teve uma ruptura no músculo. Ele pode demorar muito para se recuperar, pode demorar muito, e esse demorar muito são 6 semanas, que é o prazo máximo que foi passado pelo Departamento Médico do Corinthians. Eu não acredito. Ou ele pode se recuperar muito rápido. O Corinthians tem um aparelho de ultrassom que vê a melhora do atleta todos os dias, dia a dia, através desse aparelho de ultrassom, ver se essa ruptura tá melhorando, se o músculo tá fechando, enfim. Ele pode voltar em 3 semanas, como disse o Balbuena, mas pode voltar em 6 também. Então, não é um prazo que é chutado, Vitão. Eu conversei tecnicamente sobre isso com o médico do Corinthians. Eu apostaria em 1 mês, que é mais ou menos o meio dessas 6 semanas, que seria um absurdo de demora, para essas 3 semanas que está dizendo o Balbuena, que é claro, o jogador quer voltar antes, o jogador coloca até na cabeça que quer voltar antes, né? Mas eu acho que vai ficar um mês. Sabe uma coisa só que eu estranhei esse negócio de grau 1 com ruptura? Porque em 2010 o Jorge Henrique teve uma lesão a mais grave que um jogador pode ter muscular, quando ele tenta correr para fora do campo do Pacaembu e a perna dele trava na brita contra o Ceará. Vocês lembram quando ele tenta parar na brita lá do Pacaembu, da pista de atletismo, e a perna dele trava? Sim. Foi grau 3. Foi grau 3, foi a mais grave que um jogador pode ter. E aí o Paulo de Faria foi dar uma entrevista no CT, e aí ele falou assim, para vocês que querem só tentar entender o que são as lesões, é assim, o grau 1, o músculo, ele estica, volta e fica frouxo. Essa é a grau 1. O grau 2, ele estica, fica frouxo, mas fica pequenos cortes, ele disse, assim, no músculo, rachadurinhas, assim, o músculo vai rachando, depois ele tem que cicatrizar. E o grau 3 é a ruptura total do músculo, que foi o caso do Jorge Henrique, e é por isso que aí fez aquele enxerto de plaquetas de sangue, que era para acelerar, e etc, uma técnica nova que eu não sei nem se ainda está liberado, se foi proibido, mas enfim. E na época ele fez e voltou até em 1 mês e pouco, mesmo sendo o grau 3. Então é só estranho esse negócio do grau 1 com ruptura, porque quando o doutor explicou aquela vez, e aquilo ficou comigo, eu guardei aquilo para mim, o grau 3 seria ruptura, e o grau 2 é quando estica, volta, fica frouxo e com pequenos cortes, e o grau 1 não tem nem pequenos cortes, ela só estica o músculo, volta, fica um pouco frouxo. Foi a maneira que ele explicou para quem é leigo, tal, para a gente tentar entender. Então eu fiquei meio... Quando eu vi que você escreveu isso, que você falou, eu fiquei meio assim por isso só, porque eu fiquei com aquela explicação anterior do Dr. Paulo e aí não ficou muito compatível com essa grau 1 com ruptura, assim, achei meio estranho. Mas, enfim... Numa próxima oportunidade eu posso até questionar sobre isso com o doutor Ivan Grava, mas como a gente não é médico, né, a gente sempre ouve a palavra do especialista. O especialista, no caso, é o médico do Corinthians que me falou isso. Pode até não ser essa ruptura total que você está falando, que seria o grau 3, né? Pode ser um começo de ruptura, não sei, não entendo de medicina, a gente pode estar falando uma bobagem tremenda aqui também, mas enfim... O prazo do Balbuena deve ser por volta de 30 dias. Ô, Vitor Guedes, eu sei que você precisa ir embora, então para você se despedir, eu vou ficar aqui com o Vessone falando inclusive com os nossos apoiadores, ouvintes que mandaram perguntas aqui, mas pauta livre para você, Vitão. Não, eu queria deixar só dar mais meu pitaco em relação à medicina. Eu não sou médico, enfim, não tenho essa pretensão, jamais estaria 200 anos para ser médico, não tenho essa capacidade. Agora, a gente cobre futebol há mais de 2 décadas e como torcedor já são 40 anos de vida, sei lá, 35 de torcedor. Chama atenção para mim o número de lesões musculares que o Corinthians tem sofrendo. O Corinthians não tem jogado que nem o Sport Recife 400 jogos por semana e não dá para fazer a conta do total de jogos que várias vezes não jogou com o time completo. Me chama a atenção o número de lesões musculares do Corinthians, nós estamos em maio.
Enfim, não sei se é físico, se é coincidência, se é treinamento, mas me chama a atenção. Aí se é 1, 2, 3, realmente eu não vou dar pitaco. O que eu posso afirmar com certeza é que há 2, 3 anos o Corinthians mente no prazo de recuperação, porque há 2, 3 meses todo jogador que vai para o departamento médico vem e volta antes do prazo, o que me deixa claro que eles mentem no prazo, porque às vezes um jogador bate o prazo e tal. E como disse o Vessone, isso não é exclusividade do Corinthians. Todos os clubes agora virou moda mentir para dizer, olha, voltou antes, ou para não ser cobrado, né? Ora, 4 meses, 5 não voltou. É uma autodefesa, só que assim, quando você usa sempre, perde valor, né? Porque todo mundo já sabe que você está dando prazo errado. Em relação ao jogo de domingo, o Corinthians tem que ganhar esse jogo, né? Tem obrigação de ganhar. O Atlético Goianiense vem de 2 derrotas, é um time que é candidatíssimo ao rebaixamento. Foi eliminado da Copa do Brasil, perdendo do Flamengo em casa, ainda que o Flamengo não tenha jogado nada. E o Corinthians é um time que tem jogado melhor fora de casa do que em casa. É um time que é o melhor, né, mandante da temporada, o melhor visitante do futebol brasileiro. E é o típico do jogo que tem que ganhar, né? Até porque o empate é ruim até pro dono da casa, que vai ter que sair um pouco. O Corinthians que tem dificuldade de jogar em casa com um time pequeno e tem tido dificuldade em Itaquera, empatou os últimos 4, 5 jogos, 4, se eu não me engano. É um jogo que não dá para brincar, tem que ganhar, e mesmo empate eu acho mau resultado. Esse negócio de falar que empate em casa fora é bom e vitória em casa é bom, depende do jogo, do resultado, das circunstâncias. Eu acho que a gente tem a obrigação de ganhar esse jogo e vir inteiro aí para pegar o Santos na próxima rodada. E já deixando meu palpite aqui, eu acho que o Corinthians vence por 1-0, e para calar Rodrigo Vessone será gol de Jô novamente. Valeu, Vitão, abraço. Tá certo, abraço para vocês. Tchau. Valeu. Rodrigo Vessone, vamos colocar primeiro direito de resposta ao Vitor Guedes aí. Ele falou que vai calar Rodrigo Vessone, que isso? Isso já todo mundo já sabe, quem foi calado desde o começo do ano já. Não precisa responder, o ouvinte do podcast Mão tá cansado de saber, né? Vamos ouvir aqui os recados dos apoiadores. Se você quer ser apoiador também, entra lá no apoia.se/podcastmão. Os apoiadores participam com a gente. A partir de R$5 você ajuda a gente a continuar com esse programa, que é bem bacana, é um projeto independente. Não tem ligação com grupo nenhum, com empresa nenhuma. É um projeto meu, Marco Belo, do Rodrigo Vessone, do Vitor Guedes, do Teleco e do Maércio Ramos. Então você ajuda a gente a continuar colocando esse programa no ar a partir de R$5 lá no apoia.se/podcastmão. E os apoiadores mandaram áudios aqui, vamos ouvir. Bom dia, pessoal do Podcast Mão. Aqui é o Fernando Cardo, o Partiu Foto. Queria deixar meu comentário aqui pro pessoal do podcast. Não é uma pergunta, é um comentário. Muito se fala aí da contratação de zagueiros pro Corinthians. Eu sou completamente contra. Tá na hora da gente investir na base. A gente tem bons zagueiros e vamos usar os que temos. Se tiver qualquer dinheiro sobrando para zagueiros, que contrate o Pablo, que é o cara que vai resolver. A palavra do Fernando Cardo aí é exatamente o que a gente estava falando, né? Que o Corinthians deve apostar na base, realmente o dinheiro que pintar vai usar na contratação do Pablo. Vamos ouvir mais uma. Fala, galera do podcast, fala aí, corintianada. Aqui é o Começo do vozdabancada.com.br. Não deixem de ouvir aí o podcast. Um abraço para todos os brothers, um abraço para os ouvintes. E não deixem de entrar no www.vozdabancada.com.br, nosso site aí de camisetas alternativas do Corinthians. Valeu, Belo, valeu, galera. Um grande abraço a todos aí. Falou! Valeu, valeu. Bruno Momeso, o César também sempre ouve a gente, pessoal do Voz da Bancada. Deixa eu inclusive abrir a mensagem aqui, porque o Bruno Momeso, ele me mandou um cupom de desconto pro ouvinte do Podcast Mão, que entrar lá no site vozdabancada.com.br e coloca Voz do Podcast, tudo minúsculo, Voz, V-O-Z, do D-O, Podcast, Voz do Podcast, tudo junto em minúsculo, e você consegue um desconto lá nas camisas do Corinthians, do torcedor do Corinthians, do pessoal do Voz da Bancada. E tem uma camisa nova muito bacana, que é a camisa do Poró Popó. Eu vou usar no estádio essa camisa a próxima vez que eu for assistir um jogo. Valeu, Bruno Momeso. Valeu, Voz da Bancada. Vamos lá, mais uma. Oi, pessoal. Saudações corintianas. Aqui é o Jax, de Recife. Seria muito legal se vocês pudessem fazer nesse podcast um resumo
das chegadas e das saídas de jogadores nessa intertemporada, porque eu estou vendo o time do Corinthians do jeito que está hoje, muito arrumadinho, né, jogando bem, e estou muito otimista em relação às chances, pelo menos de classificação para a Libertadores. Aí não sei como é que vai ser o cenário para o segundo semestre. Isso vai depender muito dessas negociações que a diretoria vai fazer, né? Então eu queria a opinião de vocês, porque tem muito time aí com orçamentos altos e com folhas salariais enormes e que não estão conseguindo ter bom entrosamento, não estão conseguindo jogar bem. Exemplo, Atlético Mineiro, Palmeiras e até o Flamengo também. Gastaram muito e não estão jogando bem. A gente gastou pouco, mas o time está bom, né? Será que vão estragar o time nesse meio de temporada ou vamos conseguir seguir nessa toada? É legal a participação do Jaques, o Rodrigo Vessone, porque o Jaques é nosso ouvinte apoiador lá do Recife, e tem gente que pensa assim, eu vou ser apoiador, mas eu não moro em São Paulo, eu não vou ganhar nada. O Jaques recebeu em casa um kit do Podcast Timão, entregue pelo pessoal da Poderoso Timão Ipiranga. Aliás, um abração pro Marcelo e pra toda a galera da loja Poderoso Timão do Ipiranga. E se você for apoiador e não morar em São Paulo, a gente entrega os prêmios pra você. A gente não faz essa distinção, quem mora em São Paulo e quem mora fora. E o Jax é nosso ouvinte do Recife, acompanha todos os programas do Podcast Timão desde o início, foi vencedor de uma das promoções e ganhou um super kit do Podcast Timão na casa dele lá no Recife. Ele perguntou sobre esse meio de temporada, quem pode sair, quem pode chegar. Você tem uma ideia já, Rodrigo Vessone? Belo, assim, agora, nesse momento é difícil dizer, né? A janela nem abriu ainda, etc. É assim, você tem dois lados, o positivo e o negativo. O positivo é que, como é o último ano do Roberto, ele pode simplesmente não querer vender ninguém, fechar o ano bem, e aí, se tiver com mais dificuldade financeira, não, ele deixar para o próximo, porque ele está saindo mesmo, mas ele pelo menos fecha os 3 anos dele aí de maneira bem positiva. Uma vaga de Libertadores, um título, numa dessa belisca até a Copa Sul-Americana, que não vai ser fácil, mas enfim, esse é o lado positivo da coisa. O negativo é de que eu acho difícil o Corinthians não vender ninguém, porque vai necessitar de dinheiro. A provisão até no começo do ano que soltaram do departamento financeiro é de que seriam necessários 45 milhões de reais em venda de jogadores. O ano passado era mais ou menos isso e no final das contas venderam 144 e ficou lá 75 realmente no caixa do clube, porque o resto era imposto, pagamento de comissão de agente, blá blá blá, percentual de outros clubes, etc. Então, assim, eu acho difícil não vender ninguém. Eles estão prometendo que vão ficar com o Arana, por exemplo, no mínimo até o final do ano. O que o Arana, para mim, é um dos que mais despertam o interesse do futebol europeu, certamente, porque é de todas as categorias de base, da seleção e etc. Assim, eu ainda acho que vai vender alguém. A gente espera que o estrago não seja tão grande como das outras vezes, seja alguma coisa bem pontual, só para ajudar no caixa do clube, etc. Porque, como mesmo o nosso ouvinte disse, o time está certinho, não tem nenhum craque assim, não tem sobra, o banco não é brilhante, mas eu acho que é um elenco que dá para levar. Assim, se não acontecer muita contusão, é um elenco que dá para levar bem aí o Campeonato Brasileiro, na minha visão. Se não rolar muita lesão, assim, daquelas de jogador ficar parado, agora como o Balbuena, por exemplo, um mês, etc., é muita coisa, né? E o último ouvinte participando aqui com a gente, deixa eu colocar no ponto aqui, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite aos apresentadores do podcast, aos ouvintes também. Meu nome é André Barbosa e eu gostaria de saber 2 coisas. A primeira sobre as categorias de base do Timão, né? Como é que funciona isso, né? Como é que é gerido, né? Que entra e sai diretor, entra e sai jogador, sai treinador. Parece um pouco, às vezes, confuso, né? Meio obscuro, às vezes, uma base que revela tanto jogador, mas que vira e mexe, sempre tem algum escândalo aí envolvendo alguns jogadores, né? Eu acho que isso até demanda algum tempo para explicar tudo,
mas também, se for possível, falar sobre um pouco da gestão do Roberto de Andrade, sobre as finanças, né? Por exemplo, no começo do ano ele falou que prometeu que ia reduzir despesas e até agora não reduziu nada, né? O balanço só foi bom por causa das luvas da Globo. Então eu queria que vocês falassem sobre um pouco isso também. Um abraço. O André Barbosa colocando duas questões aqui que a gente poderia fazer uns 3 programas inteiros só falando sobre isso, né? Sobre as finanças do clube a gente mais ou menos falou, né? E a gente vem falando sobre isso nos últimos programas, mas sobre a base faz tempo que a gente não fala. É um assunto muito complexo, complicado também, a gente ficaria até amanhã para ficar discutindo a base do Corinthians, mas o Vessone, que conhece bem o assunto, pode resumir mais ou menos como funciona a base de um clube grande, especialmente o Corinthians, que, como até disse o nosso ouvinte André Barbosa, sempre envolvido em polêmicas, em negociações às vezes obscuras. Como é que funciona para um moleque chegar no clube e acabar no profissional? Faz um resumo de como funciona a base do Corinthians aí, Vessone. É bastante complexo mesmo. Primeiro que ela ele falou em obscuro, etc. É um pouco assim em todos os clubes, porque você está falando de um departamento que não tem a cobertura da imprensa de maneira realmente fervorosa ali no dia a dia, não se vai em treino, não se acompanha contratos e etc. Então, assim, você é um terreno meio fértil ali para alguém fazer bobagem, porque você tá mexendo com jogadores já que podem valer muito, com talentos ali a serem lapidados e sem cobertura de imprensa. Você pode as coisas muito silenciosas ali. Então, isso não só no Corinthians, mas em todos os clubes. Por exemplo, é muito difícil, ninguém sabe o que acontece em Cotia, por exemplo, se sai jogador, se entra jogador, se jogador de São Paulo assinou contrato, é muito difícil, não tem cobertura ali do dia a dia. Então esse é um ponto. Basicamente, o menino chega no clube, o primeiro contrato profissional só pode ser feito com 16 anos, antes disso, o máximo que você faz é cuidar do menino, levar ele para os jogos, dar comida, dar o material esportivo, por exemplo. Você pode até dar algum tipo de ajuda de custo ali para um garoto de 13, 14, 15 anos para o pai, mas você não tem contrato. Se o cara simplesmente fala assim, acordar no sábado de manhã e falar, eu quero ir embora, eu quero jogar em outro clube, eu não tô nem mais aí, não quero mais treinar, agora eu virei youtuber. Pronto, é o direito que o cara tem, ele não tem contrato, não tem vínculo, e o clube simplesmente não pode fazer nada. Então, com 16 anos é o primeiro contrato que você pode fazer. É um contrato que você só pode fazer de 3 anos. Porque, se não me engano, é a partir de 17 ou de 18 que você pode fazer de 5, que é o limite hoje para qualquer profissional. Então, o jogador, quando está perto de estourar com 18, 19 anos, o contrato dele normalmente está para acabar. E aí você fica nessa situação. O cara vai lá, o empresário, pede um caminhão, e aí você fica naquela. Eu pago aquele caminhão, garanto o moleque, ele não vira nada e eu tô ferrado porque eu vou pagar ele durante 3, 4, 5 anos um valor que o moleque nem merecia, ou eu não pago, ele vai embora e estoura em outro clube. Esse é o grande problema. Então, nesse momento, por você ter essa dúvida e muitas vezes não ter o dinheiro, é que você libera parte do percentual dele. Então o Corinthians, que tinha 70, 80, às vezes 100% de jogador, na hora da primeira renovação, que é mais ou menos com 17 anos ou 18, você simplesmente libera um pedaço pro empresário ou pro próprio jogador para que ele possa assinar o vínculo aí sim de 5 anos e você ficar em paz. Se ele estourar, você sabe que você está tranquilo, porque ele é seu e se alguém quiser vai ter que comprar e garantir. Então, por exemplo, o Gabriel Jesus, o Palmeiras fez, no primeiro momento, ficou meio receoso, não quis pagar o que o empresário pediu e etc. O clube deu mais 30%, tinha 70%, deu 35% e ficou só com 35%. Ou seja, foi uma negociação que ou ele fazia isso, ou ele abria mão de metade do que ele tinha do Gabriel Jesus, ou ele ia perder o jogador. O Palmeiras não quis apostar, não quis dar o dinheiro,
que os caras pediram e preferiu dar um pedaço do percentual. O moleque estourou e aí você perde muito dinheiro. Mas certamente o clube ganhou em muitos outros casos de jogador que não estourou e ele também não gastou. Então, basicamente, o X da questão é esses 2 primeiros contratos. O primeiro, que não pode ser tão longo, e o segundo, que normalmente pega ali aquela virada de 18 para 20 anos, que você tem que fazer alguma coisa, ou pagar muito, ou liberar um pedaço do percentual para a família, para o empresário, para o próprio jogador. Então essa é a dificuldade. Se aos 16 anos, por exemplo, os clubes pudessem fazer um contrato de 8 anos com o jogador, você ia ver que o Corinthians e os outros clubes certamente iam ter jogadores aí 70, 80, 100% de quase todo mundo. Porque você não ia ter que liberar quando tivesse 18, 19 anos o percentual para ninguém. Então você estaria tranquilo sabendo que quando ele fizesse 20, 21, 22, ele ainda seria seu. Mas não é o caso, você só pode fazer esse primeiro contrato muito curto, e o segundo sim que você pode fazer maior, mas ele já está meio estourando perto dos 20 anos, e aí você fica meio de mão atada. Essa é a maior dificuldade, a lei hoje ferra muitos clubes nesse sentido, entendeu? Acho que está perfeitamente explicado. O Vessone conseguiu fazer um resumo, porque esse assunto aí daria para falar durante 5 horas, né? Onde que o empresário entra nisso, onde que o clube poderia ter mais influência e depender menos dos maus empresários que compram casa para o cara quando ele tem 12 anos de idade, sustenta a família, às vezes leva para fora do Brasil aproveitando... o pai, dando um emprego pro pai, enfim, daria para falar muito sobre isso, mas você fez um resumo bastante interessante que não só esclareceu o nosso ouvinte que mandou a pergunta, mas bastante gente que ouve a gente no podcast Mão. Para finalizar, Vessone, só vou falar de um negócio, não é um patrocinador do podcast Mão, mas é uma parceria que eu fiz para as minhas redes sociais e vou aproveitar aqui a audiência do podcast Mão. Você já experimentou o Uber Eats, Rodrigo Vessone? Uber Eats? Tem muita gente que não experimentou ainda porque é um negócio novo. Sabe o Uber, né? Claro. Os táxis do Uber, né? Que você pede pelo aplicativo do celular, enfim. O Uber tem um serviço de delivery de comida chamado Uber Eats. Parece um iFood da vida, assim, ou outros que tem mais ou menos nesse sentido, delivery já, enfim, só que é da Uber, então é mais barato, porque o cara que dirige o Uber vai pegar a comida e traz para você sem cobrar nada. Já é um serviço barato e eu ainda fiz uma parceria com eles. A primeira vez que você usar o Uber Eats, Vessone, para você experimentar e ver se você gosta, se você digitar lá no cupom de desconto MarcoBeloJR, Marco Belo com 2 L's, JR de Júnior, Marco Belo JR, você ganha R$20 de desconto. Então se você, Vessone, pedir um Uber Eats aí pra tua casa e pedir uma pizza de R$25 e colocar no cupom Marco Belo JR, você vai pagar 5. Você já vai conseguir R$20 de desconto. Então pra quem ainda não experimentou, Caramba. Experimenta o Uber Eats, é bacana, né? Bem legal, sim. Essa parceria. Modernidade, esse novo mundo aí de coisas que a gente nunca imaginou que ia viver, né? Com certeza, e é uma empresa que funciona como leve trás de pessoas, agora levando e trazendo comida também. E esse tipo de promoção é legal porque... Por que eles fazem essas promoções? Vou explicar aqui no podcast que dá tem um pouquinho mais de tempo do que nas redes sociais, que a gente não tem como explicar. Eles não estão ganhando dinheiro com isso. Que nem eu falei, uma pizza de R$25 vai ser por 5, né? Só que eles querem que você experimente o serviço deles, para que você saiba se é bom, se é ruim, se você gosta ou não gosta. E se você pedir a pizza, eu usei o exemplo da pizza, mas um hambúrguer, um macarrão, sei lá o que for, e gostar, você vai pedir de novo, e daí eles vão ganhar dinheiro na segunda, na terceira, na quarta vez que você usar. Então, por isso que eles fazem esse tipo de promoção, para você usar a primeira vez. Então, você, Vessone, que nunca usou, use Uber Eats e põe lá Marco Belo JR que você vai ganhar R$20 de desconto. Beleza, Vessa? Muito obrigado. Certamente eu vou utilizar. E a tendência é que eu utilize ainda hoje, porque estou em casa sozinho. Oh, que a beleza. tendência é que hoje mesmo eu utilize esse código, hein? Depois você me fala o que aconteceu e como é que foi, tá bom? Valeu. E pra finalizar,
O placar de Corinthians e Atlético Goianiense, eu vou na do Vitão e não tem como discordar. 1-0 é o placar tradicional do Corinthians fora de casa, eu vou no 1-0, Vessone. Eu vou no 2-0 dessa vez. Também acho que o Corinthians tem que ganhar mesmo, vai ser é um dos candidatos ao rebaixamento. E você fazendo aí 7 pontos em 9 nas 3 primeiras rodadas, eu acho que é bem interessante. Depois você pega o Santos em casa e o Vasco fora. 2 jogos meio complicados aí, mas se você for com 7 pontos, acho que realmente é uma pontuação bem legal aí que o Corinthians consegue nessas 3 primeiras rodadas. O Jô marca de novo? Ah, claro, né? Calando o Vitor Guedes, obviamente. Para finalizar, não temos Teleco, não temos Maércio, não temos Vitão. Manda um Vai Corinthians aí para terminar o programa, Vessone. Valeu, um grande abraço e vai Corinthians aí pra todo mundo. Podcast.